O mal raramente se apresenta como algo grotesco. Ele não entra gritando, não quebra portas. Ele entra como uma ideia, uma justificativa, só desta vez. E quando percebemos, tudo aquilo que era sagrado, conservador e estruturante já foi corroído por dentro. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou dar uma dupla recomendação de leitura. Um livro é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, e o outro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Eu acredito que essas duas leituras são muito importantes para a nossa jornada aqui e elas têm muito a ver uma coisa com a outra. O tema do vídeo é como o mal age na mente humana. E conectado a isso, por que os conservadores, politicamente, são tão atacados pela mídia, pela oposição, por tudo que pensa diferente deles? Por que esse ataque tão violento? Esses dois livros vão conectar tudo isso. Então, primeiramente, a gente tem que entender aqui que o mal, ele não domina pela força. Ele domina controlando a mente. Então a ideia central de Napoleon Hill no seu livro Mais Esperto que o Diabo é de que o ser humano ele perde, ele é vencido quando ele deixa de pensar por si mesmo. A minha visão pessoal é que as universidades e as escolas fazem isso com as pessoas, fazem elas deixar de pensar por si só. Pensar como robôs, aprender a obedecer a um determinado sistema. Em Mais Esperto que o Diabo, a entidade Diabo comenta algo perturbador. Ele não controla as pessoas pela violência, e sim pela deriva mental. Em linguagem simples, pessoas que não refletem profundamente, que vivem no automático e que absorvem ideias sem questionar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu disser diabo nesse vídeo, entenda o que você quiser. O mal como essência, ou o diabo como a criatura que é descrita na Bíblia, ou em tantas histórias. Você pode interpretar como a energia negativa da matéria, como você quiser. Quando eu disser diabo, eu quero me referir ao mal como um todo. O homem que não pensa por si, ele pensa como o mundo quer. Agora vamos um pouco mais para o lado de C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Apesar de tratar de um assunto muito sério, ele é divertido de ler. Ele é como se fosse um diabo de nível mais elevado, um diabo sênior, digamos assim, dando dicas para um diabo aprendiz que está como se estivesse manipulando o seu primeiro humano ali, levando ele para o caminho do mal. É uma leitura muito legal, muito mesmo. Nesse livro, C.S. Lewis descreve algo de certa forma semelhante do que Napoleon Hill descreveu em Mais Esperto que o Diabo. Aqui, C.S. Lewis diz o seguinte: o mal, ele não cria o caos imediato, ele cria confusão mental. O diabo, ele não necessariamente precisa convencer as pessoas diretamente a fazer coisas ruins. Ele só precisa convencê-lo de que o bem é um exagero, desnecessário. Por exemplo, a disciplina vira opressão, a tradição vira retrocesso e limites viram prisões. Ou seja, não é necessário realmente destruir os valores, basta ridicularizá-los. O mal, na obra de C.S. Lewis, trabalha lentamente na normalização do erro e na ridicularização do certo. Então, o que conecta de verdade esses dois livros é que o objetivo é enfraquecer o homem. O homem fraco é a chave da questão. O homem fraco não resiste. O homem confuso, ele não luta ou não sabe pelo que está lutando. E um homem sem princípios não percebe que está errado. E isso é super notável na política. Observem as universidades públicas do Brasil. É muito simples. É um local público. Você pode visitar.
Vai visitar as universidades públicas do Brasil, você vai ver o que é confusão mental, você vai ver pessoas lutando e defendendo uma coisa que eles não necessariamente sabem o que é. Isso é uma verdadeira manipulação mental do mal. Dos manifestantes entrou em confronto com a polícia. Para o grupo, alunos, funcionários e professores dos Bandeirantes, sede do governo paulista, houve confusão. Bombas caseiras foram lançadas e a polícia foi acionada. Pessoas mascaradas infiltradas entre os estudantes atiraram pedras contra ônibus e carros que estavam no local. Vários deles foram pichados e tiveram os vidros quebrados. Na região próxima do metrô Butantã, na Zona Oeste, 7 agências bancárias foram depredadas. O resultado do enfraquecimento é falta de propósito, é achar que o prazer está acima do dever, a emoção acima da razão e direitos sem responsabilidade. Então, não tem como escapar da parte política nesse assunto. Você pode perceber todos os dias o lado conservador da política, a direita, sendo atacado com muita frequência, mas até com ódio, eu diria, mas sem exatamente saber por quê. Simplesmente sendo liderado a fazer isso. Vamos pensar um pouco no conservadorismo na questão filosófica. Tentar se afastar um pouco da política. O que é o conservadorismo? Família, tradição, religião, ordem, responsabilidade, aí já começa a doer um pouco. Hierarquia, aí já chega a ser demais. Então, para o mal, o que dá base, o que dá a estrutura para o homem, isso precisa ser atacado. Pois um homem sem bases não resiste. É muito mais difícil destruir uma sociedade de fora para dentro. O mal tenta destruir a base, assim a sociedade desmorona. Então, qual é o antídoto? Napoleon Hill e C.S. Lewis indicam a mesma coisa. É a fé e a ação, e não ter medo. Medo também é uma coisa inserida na nossa mente. Liga a TV, coloca nas notícias por 10 minutos. Quero ver você conseguir dormir tranquilamente nessa noite. O ser humano, ele precisa de pensamento consciente, disciplina mental. A disciplina mental é muito tocado no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. O ser humano também precisa de valores claros. C.S. Lewis é um escritor que fala muito sobre os valores, sobre a moral. E é muito importante também cultivar a vida interior, a vida espiritual. E detalhe, espiritualidade não é espiritismo. Espiritismo é uma religião. Espiritualidade é cuidar de dentro, do seu interior, da sua alma. Lendo esses 2 livros, você vai entender que o mal odeia homens com valores, com princípios e que pensam, que acreditam, que têm raízes. O mal não precisa vencer batalhas. O mal precisa que o homem deixe de lutar. E talvez a maior revolução que exista hoje seja continuar a ser um homem íntegro. Aqui são os meus pensamentos sobre cada um desses 2 livros. Ambos são excelentes leituras. Napoleon Hill, ele é mais um coach. Ele vai te dar sugestões de como viver a vida como uma pessoa forte, que não vai cair em tentação, uma pessoa que vai ser disciplinada. Em Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, os principais tópicos abordados são a deriva mental, chamada de drifting, que significa pessoas que vivem sem um propósito definido, falta de pensamento crítico, e a mente facilmente influenciável por medo, opinião pública e rotina. Medo como ferramenta de controle, que é o medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, velhice e morte. O medo paralisa a ação e a razão. Controle da mente sem violência. O diabo domina não pela força, mas pela confusão mental. Pessoas que não pensam por si se tornam previsíveis. Educação sem pensamento crítico. Ensino voltado à repetição, não à reflexão. Formação de indivíduos obedientes, não conscientes. Ausência de propósito definido.
Homem sem um objetivo claro é facilmente conduzido. Propósito é visto como ameaça ao controle. Disciplina e autocontrole como libertação. Autodisciplina, pensamento independente e controle emocional. Ele é mais um coach do que um escritor de literatura. Já C.S. Lewis, ele é mais um escritor. Ele inclusive escreveu as Crônicas de Nárnia. As Cartas de Um Diabo, Seu Aprendiz, que inclusive eu aconselho que você comece a leitura por ele, se você não leu nenhum dos dois, é mais divertida. O nome dos personagens são cômicos, a forma com que o Diabo Sênior, digamos assim, se comunica com o aprendiz é de certa forma divertida. C.S. Lewis consegue conduzir esse assunto, que é um assunto sério, de uma forma divertida, sem assustar ninguém, sem deixar ninguém absurdamente preocupado. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, os principais tópicos abordados são corrupção moral gradual, o mal atua nos pequenos hábitos, pequenos desvios que levam a grandes quedas. Relativização do bem e do mal, não negar o bem, mas diluí-lo, transformar o erro em algo aceitável. Orgulho disfarçado de virtude, humildade falsa, moralismo superficial. Distração espiritual, excesso de ruído, entretenimento e preocupações triviais. Afastamento do silêncio interior. Destruição da vida interior. Homem deixa de refletir, perde o hábito da oração, da introspecção e do exame de consciência. Ataque à tradição e à virtude. Ridicularização da disciplina. Desvalorização da obediência, da fé e da constância. Aqui na parte de trás do livro está escrito: irônica, astuta, irreverente. Assim pode ser descrita essa obra-prima de C.S. Lewis, um clássico da literatura cristã. Os dois livros, de formas diferentes, vão te levar para a mesma conclusão. O homem fraco é manipulável, e é assim que o mal pretende vencer o bem. Consegue conectar agora isso com a política? Claramente a direita é o lado do bem, que é o lado da família, do respeito hierárquico a Deus, valores, princípios, trabalho, estudo, dedicação. E por que esse lado, que supostamente é o lado do bem, por que é tão atacado? Atacado com palavras muito pesadas mesmo, às vezes fisicamente atacados. Faz sentido isso agora? O mal trabalha pela normalização do erro e pela relativização do certo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Gostaria de pedir que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal, pois ainda tem muito por vir por aqui. Vamos falar de filmes, livros, séries, tudo que possa contribuir para te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado.